Você não acha estranho que todos os relatos hoje em dia estão bem semelhantes? Os padrões nos avistamentos de OVNIs cada vez mais iguais uns aos outros. O Congresso americano vem analisando os padrões dos testemunhos há muito tempo. Mas agora a grande pergunta não é mais eles existem, e sim o que eles querem. E por que estão se mostrando cada vez mais? Sabemos que eles têm um plano. Só ainda não sabemos qual é. Em 2023, o governo americano admitiu oficialmente, em audiência ao Congresso, a existência de programas secretos de recuperação de materiais de origem não humana. Pesquisadores independentes e canais ao redor do mundo começaram a catalogar aparições que antes eram isoladas e perceberam algo inquietante. Os avistamentos não estão aumentando de forma aleatória. Eles seguem um padrão geográfico, uma frequência crescente e, segundo algumas análises, uma intenção de acostumar a população com a presença antes de uma revelação maior. Esse vídeo é sobre o que vem depois dessa revelação e por que você precisa entender isso antes que aconteça. As 4 espécies, pesquisadores que cruzam testemunhos militares, relatos civis e textos antigos, identificam consistentemente 4 categorias de entidades descritas ao longo da história e nos relatos mais recentes, nórdicos, humanoide alto, pele clara, olhos claros, relatados como os mais próximos da aparência humana. Testemunhos descrevem comportamento calmo, comunicação telepática, tom de superioridade intelectual, Grells, os mais documentados em relatos ocidentais. Baixa estatura, cabeça grande, olhos negros alongados, frequentemente associados a experimentos e abdução. Relatados desde os anos 1940, com consistência surpreendente entre testemunhos independentes. Reptilianos, entidades descritas como reptilianos bípedes, aparecem em culturas antigas, sumérios, maias, hindus, como serpentes sábias. Nos relatos modernos associados à hierarquia, domínio e interação com estruturas de poder humano interdimensionais. Não são descritos como físicos no sentido convencional. Aparecem e desaparecem. Mudam de forma. Pesquisadores como Jacques Vallée os comparam a entidades descritas em tradições espirituais, anjos, djinns, demônios, em culturas sem contato entre si. O padrão de aclimação. Existe um conceito estudado por analistas militares e pesquisadores independentes, chamado de aclimatação progressiva. A ideia de que uma população exposta gradualmente a uma informação perturbadora absorve o choque de forma muito mais controlada do que se confrontada de repente. Os avistamentos estão aumentando em frequência e em visibilidade desde 2017, quando o New York Times publicou os primeiros vídeos do Pentágono. Desde então, revelação dos vídeos FLIR, criação do UAPTF, relatório do Congresso em 2021, audiências com testemunhas militares em 2023, declarações do ex-oficial David Grush. Cada etapa empurra o nível de aceitação um pouco mais. A população que em 2015 descartava tudo como conspiração, hoje debate o tema em prime time. Isso não aconteceu por acidente. A questão não é se vamos ter divulgação, é quem vai controlar a narrativa quando ela acontecer e com qual objetivo. A grande revelação, como ela provavelmente será, analistas que estudam o padrão de divulgação governamental descrevem 3 fases possíveis para uma revelação formal. Primeiro, a confirmação de que objetos não humanos existem e foram recuperados, já em andamento. Segundo, a apresentação controlada de evidências físicas em ambiente científico. Terceiro, e o mais crítico, o contato apresentado publicamente como benevolente, como um encontro entre civilizações. A chave está na terceira fase. Toda a construção da narrativa até agora. Eles existem, estão aqui há muito tempo, não atacaram. Prepara o terreno para uma recepção positiva quando a apresentação oficial acontecer. A população que foi aclimatada durante anos
vai estar emocionalmente pronta para receber a notícia com curiosidade, não com pânico. O engano. Aqui está o ponto central desse vídeo. Qualquer entidade ou grupo que queira controlar outro não se apresenta como ameaça, se apresenta como solução. O padrão histórico de dominação, seja entre nações, seja entre culturas, sempre começa com uma oferta: tecnologia, conhecimento, proteção, ordem. A aceitação abre a porta. O custo aparece depois. Se entidades com inteligência e tecnologia muito superiores à humana se apresentarem publicamente como aliadas, trazendo respostas para doenças, guerras ou crise climática, a pressão para aceitar os termos será esmagadora. Quem vai resistir? Em nome de quê? A maioria vai abraçar. E exatamente essa maioria é o alvo. Textos proféticos de tradições completamente distintas: cristã, judaica, islâmica, hindu, maia, descrevem uma grande ilusão no fim dos tempos, uma entidade ou grupo de entidades que se apresenta com aparência de luz, de salvação e que engana a maior parte da humanidade. Tradições sem contato entre si chegaram à mesma descrição. Isso não prova nada, mas é um padrão que merece atenção. O que as tradições proféticas dizem sobre esse momento? O livro de Apocalipse descreve um falso profeta capaz de realizar sinais e prodígios que convencem nações inteiras. A tradição islâmica descreve o Dajjal, uma entidade de grande poder que engana a maioria da humanidade antes do fim de uma era. O Zohar judaico fala de forças do outro lado que se vestem de luz para enganar. Os maias descreveram o retorno de Kukulkan, uma serpente emplumada do céu, não como evento positivo, mas como teste. Não estamos dizendo que essas profecias são literalmente verdadeiras. Estamos dizendo que civilizações que não se conheciam descreveram, com vocabulário diferente, o mesmo roteiro. Entidades que chegam do exterior com promessas, que convencem a maioria e que representam um ponto de decisão para a humanidade. Os sinais do aceleramento do cronograma. Nos últimos 24 meses, avistamentos em massa filmados por dezenas de testemunhas, simultâneas no Brasil, no México e no Oriente Médio. Objetos sobre bases militares em múltiplos países sem identificação. Governos que jamais tocaram no assunto, como Brasil, Japão e Itália, criando grupos de investigação formais. A NASA com um escritório dedicado ao tema, o Vaticano, silenciosamente, revisando sua posição teológica sobre a existência de inteligências não humanas. Quando instituições que passaram décadas ignorando o assunto começam a se posicionar simultaneamente, não é coincidência, é preparação. A questão é: preparação para quê e por quem? O que você pode fazer com essa informação? Não estamos aqui para colocar medo. Estamos aqui para dizer que a melhor proteção contra qualquer forma de engano, humano ou não, é a mesma. Não entregar o julgamento crítico para nenhuma autoridade externa, seja ela um governo, uma mídia ou uma entidade que aparece no céu com promessas. Questionar a narrativa que vem pronta. Entender os padrões históricos. E não deixar a emoção, o alívio, o encantamento, o medo, substituir o raciocínio. Apenas fiquem atentos. Vamos resumir o que temos. Avistamentos crescentes e documentados. 4 categorias de entidades com padrão consistente em relatos independentes ao longo de séculos. Um processo de aclimatação pública que segue fases identificáveis. A preparação de uma revelação que será apresentada como positiva, e textos proféticos de civilizações distintas descrevendo exatamente esse roteiro como o maior teste da história humana. A pergunta que fica não é vai acontecer. Pelos padrões que estamos vendo, algo está acontecendo e está se aproximando de um ponto de inflexão. A pergunta é: quando acontecer, você vai receber a narrativa pronta ou vai ter perguntas para fazer? Esse vídeo não é sobre ter medo, é sobre estar acordado. Sobre não ser a pessoa que, quando os eventos acontecerem, vai dizer: eu não sabia que isso era possível.
Você agora sabe que é possível. Você agora conhece os padrões. O que você faz com isso é uma escolha, e provavelmente a mais importante que você vai fazer nos próximos anos. Se esse conteúdo fez você pensar, compartilha com alguém que precisa ouvir. Não para causar pânico, para abrir uma conversa. E me conta nos comentários, qual das 4 espécies descritas você acha que tem mais aparições documentadas na sua região? Porque os relatos estão chegando de todo lado. E quanto mais conectarmos os pontos, mais difícil fica ignorar o quadro completo. Para finalizar, não se baseiem em filmes, de que eles são nossos amigos. Somos humanos e nossa evolução, raciocínio e tecnologia é limitada. Se você assistiu o nosso primeiro vídeo, viu que a tecnologia deles é extremamente avançada, se movendo com tamanha rapidez sem abalar nenhuma estrutura à sua volta. O que uma espécie tão evoluída quer conosco não faz sentido, não é mesmo? Se você gosta desse tipo de vídeo e se identificou com o nosso raciocínio, se inscreva no canal e deixe seu like para que outras pessoas possam entender a gravidade do que vem acontecendo. Obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo.